Fala galera, tudo bem com vocês? Paz e graça, Pastor Josivaldo aqui. Vamos para mais um vídeo? Eu quero convidar você a curtir, compartilhar e se inscrever nesse canal, beleza? Eu quero comentar a pregação do André Valadão, né? E alguns comentários que eu ouvi com relação à pregação dele, se está certo, está errado, é assim mesmo. E uma galera dizendo não pode ser assim, porque Deus é amor, e o evangelho é inclusivo, e Jesus foi inclusivo e tal. Então, vamos analisar com base nos textos bíblicos quem tem razão nessa história, né? Então, para começar, a pregação do André Valadão, ela gerou muita polêmica, né? Algumas pessoas até chamando o pastor André de homofóbico, dizendo que a pregação dele na realidade era um discurso de ódio e aquela coisa toda. Muitos pastores, até mesmo pastores cristãos, reprovando a mensagem do pastor André. Vamos lá, mas o pastor André Valadão pregou alguma coisa que está fora das escrituras? Porque o texto base que ele usou foi Romanos capítulo 1, versículos 26 e 27. Olha o que está escrito. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Então vamos lá. Eu queria falar primeiramente do aspecto, digamos, negativo da pregação do André Valadão, e depois nós vamos entrar nos aspectos positivos, isso na minha opinião, beleza? Na minha opinião. O aspecto negativo é que eu diria assim que a forma como o André Valadão abordou o assunto não foi da mais correta, né? Esse, ao meu ver. Por quê? Todo mundo sabe que o André Valadão ele tem uma posição política, né, que é bem forte, ele deixa isso muito claro, ele milita nessa causa. Não estou criticando a posição política do André Valadão, até porque eu tenho a mesma posição política que ele, beleza? Então, não é isso que eu estou criticando. A questão é quando esse debate político, ele de alguma forma contamina a sua pregação. Porque o André Valadão, ele é bem aguerrido com relação ao seu posicionamento. Então, eu acredito que essa questão política meio que contaminou a pregação. Porque ali para mim fica nítido que ele não está falando diretamente ao pecador, né? Ele está falando a um grupo organizado politicamente em torno de um tema. Então, assim, para mim, na minha visão, o único erro é a falha que ele tem ali com relação ao seu sermão, não é a base bíblica que ele usou, porque ele realmente veio pautado nas escrituras, trazendo Bíblia realmente ali para o seu sermão, mas a forma como ele expõe o sermão e o público-alvo a quem parece ele querer atingir, para mim não foi correto, não foi uma postura correta por conta desses pequenos detalhes aí. A questão política meio que contaminou a pregação do pastor. Mas o que ele falou, né? Ele falou respaldado nas escrituras, irmãos. Então não adianta a gente querer mudar, não adianta a gente querer dar uma maquiada no que a Bíblia diz, porque a Bíblia é clara em falar que uma prática homossexual ela é pecado, e em alguns textos fala que ela é abominação aos olhos de Deus. Então vem a galera querer, não, mas não é bem assim, o evangelho é inclusivo, o evangelho é isso, o evangelho e tal. Então não adianta querer mudar o que a Bíblia diz. A Bíblia diz isso e acabou.
né? Então, o ensinamento bíblico é claro em afirmar que a homossexualidade é pecado, assim como outros comportamentos sexuais que se afastam dos padrões estabelecidos por Deus. Então, é bom deixar isso claro, porque o texto, a Bíblia, ela não vai apenas falar contra a prática homossexual, mas ela vai falar também contra práticas heterossexuais que estão fora dos padrões bíblicos. Porque a Bíblia vai falar tanto contra o pecado da prática homossexual, também contra a perversão, né, da heterossexualidade. Então, tanto o homossexual quanto o heterossexual, ele pode estar incorrendo em pecados sexuais todas as vezes que fugimos do padrão bíblico de sexualidade. Beleza? Então, ok. Aí é apenas a questão onde ele erra, né, na forma como ele apresenta o seu sermão, mas na minha visão ele acerta porque ele traz Bíblia, ele está embasado nas escrituras para falar aquilo que ele está falando, ok? Então pode vir Lana Rhoden, pode vir Priscila Alcântara, pode vir agora o Kleber Lucas com a sua nova visão. Então essa galera vem para cima porque agora adotaram uma abordagem totalmente diferente, que agora estão querendo dizer que pecado não é mais pecado, que o que a Bíblia apresenta sobre pecado não é bem assim, é relativo e tarará. Mas a Bíblia, ela não muda conforme as contingências humanas. Deus não muda conforme as contingências humanas. Então, o homem mudou seu pensamento, agora vamos mudar a Bíblia para que ela possa se adequar ao pensamento do homem moderno? Não, senhor. Não. Nós é que devemos nos adequar ao que a Bíblia ensina, aos princípios ensinados pelas Escrituras. Não é a Bíblia que tem que mudar, somos nós que temos que mudar conforme as Escrituras, aos padrões bíblicos, ok? Então, tem essa galera que, tipo, Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. Cara, Deus é amor, mas Deus é justiça. Então, tem uma turma que pinta um Deus que não está nas Escrituras, que querem pintar um Deus que aceita tudo, aceita de qualquer maneira. E enquanto nós encontramos nas Escrituras um Deus que é muito zeloso, ele é muito amoroso, mas também muito zeloso. Então você encontra no Velho Testamento um Deus que está ensinando ao povo até a forma de se vestir, a forma de cultuar, como viver de forma santa. Então a Bíblia apresenta um Deus que é bondoso, é amoroso, é benevolente, é gracioso, longânimo e realmente Deus é maravilhoso. Mas esse mesmo Deus é zeloso, esse mesmo Deus é justo, tá? Esse mesmo Deus é terrível. Então tudo isso deve ser considerado. Nós precisamos considerar essas coisas, ok? Então tem aí o evangelho, eu chamo o evangelho Priscila Alcântara, porque é esse evangelho que não incomoda, que não chama para o arrependimento, que não chama para uma mudança de vida. É um evangelho que deixa você do jeitinho que você tá, do jeitinho que você quer ficar. Esse evangelho, ele não é bíblico, tá? Esse evangelho, ele não é bíblico. Olha o que Jesus está falando, né? Logo nas suas primeiras pregações, pregando, dizendo: arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. A base do evangelho de Cristo é o arrependimento. Então, quando ele vai pregar o evangelho, ele vai dizer: arrependei-vos, ou seja, mudem as suas vidas, mudem a forma de viver. Então, o evangelho ele é um confronto. O evangelho, na realidade, ele vem confrontando a nossa vida de pecado. O evangelho vem nos chamando para o arrependimento, tá? Buscando uma transformação, uma mudança de vida. Então, o próprio Cristo disse
quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Ou seja, o evangelho é arrependimento, o evangelho é renúncia. O evangelho é renúncia. É esse tipo de evangelho que o pessoal não está querendo mais viver, não está querendo mais pregar. Então inventa um evangelho aí que me aceita da maneira que eu sou e que eu continue do mesmo jeito. Jesus disse: vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim. Beleza, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Mas ele também diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Negar a nós mesmos, irmão, é justamente negar as nossas próprias vontades. Tá certo? Então, tem muita gente que vai passar a vida inteira lutando contra um desejo heterossexual fora dos padrões bíblicos. Ele vai ficar lutando contra aquilo. Da mesma sorte, outras pessoas vão passar a vida inteira lutando contra desejos homossexuais, lutando para viver em santidade, sacrificando a sua carne o tempo inteiro, negando a sua própria vontade o tempo inteiro. Então esse evangelho que diz assim, o importante é você ser feliz, isso não é evangelho, isso não é evangelho. Ok? Então a gente escuta algumas pessoas que se entregam ao pecado, que se entregam àquela vida de promiscuidade, que ela diz assim: ah, eu estava vivendo uma vida que não era a minha. Cara, todos nós somos chamados a viver essa vida de renúncia, de sacrificar a carne, de mortificar a carne, os meus desejos carnais todos os dias. Então essa luta é de todos nós, porque essa natureza pecaminosa, ela quer pecar o tempo inteiro. Ah, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Aquilo que eu não quero fazer, é isso que eu faço, aquilo que eu quero fazer eu não faço. Então essa guerra, é essa luta que nós temos constantemente contra as nossas próprias vontades para viver a vontade de Deus. Então, esse evangelho que essa galera está pregando aí, que não pode confrontar o pecado, que eu posso viver a vida que eu quiser, eu preciso ser feliz, o importante é ser feliz, independentemente de como seja, esse é um evangelho prostituído, é um evangelho que Satanás está colocando nos corações das pessoas, para que elas se afastem do verdadeiro evangelho de Cristo, que é: arrependei-vos, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. O evangelho não é a religiosidade dos fariseus, por exemplo, mas também não é a promiscuidade dos libertinos. Deus é amor. E por amar tanto, ele entregou Jesus, o seu filho, para morrer por nós, para nos libertar do nosso pecado. Não foi para nos manter aprisionados a esse pecado, não foi para nos manter aprisionados a essa natureza pecaminosa, não. Ele morreu foi justamente para nos libertar disso, para nos dar forças para viver essa vida de santidade. A graça de Deus, ela é abundante em nossas vidas justamente para isso, para que a gente consiga viver em santidade na presença de Deus. Onde abundou o pecado, superabundou a minha graça, assim diz a Bíblia. Isso quer dizer que quanto mais pecado tiver, mais graça para que a gente consiga viver em santidade está disponível para nós. Mais graça Deus disponibiliza para nós vivermos em santidade. Então, sinceramente, não aceite esse evangelho que diz que você pode ficar do jeito que você está. Não aceite esse evangelho, porque não adianta eu mudar o evangelho. Não adianta Kleber Lucas mudar o evangelho. Não adianta Priscila Alcântara mudar o evangelho. Não adianta Xuxa querer inventar um novo evangelho. Não adianta Lana Holden querer mudar o evangelho. Não adianta, porque eles não vão mudar o coração daquele que criou todas as coisas. Não somos nós que decidimos, não somos nós que criamos
as formas, a maneira de se entrar no céu. Não sou eu que criei, não fui eu quem criei o caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então não adianta eu tentar criar um outro caminho. Não adianta eu tentar criar uma outra Bíblia. Você pode inventar outra Bíblia, pode escrever outra Bíblia. Não adianta, cara. No final das contas, nós vamos estar diante do Deus Todo-Poderoso e haveremos de prestar contas de tudo o que fizemos aqui, de todas as obras que praticamos nessa terra. E o que eu quero dizer para vocês é: não se deixem enganar. O apóstolo Paulo já falava a Timóteo, dizia: Timóteo, nos últimos dias, os homens, eles não suportarão mais a sã doutrina. Terão comichões em seus ouvidos e não conseguirão mais ouvir a verdade. Antes, eles amontoarão para si doutores segundo as suas próprias concupiscências. Então, o que nós estamos vendo aí? É isso que nós estamos vendo. Nós estamos vendo pastores, pregadores, cristãos famosos se renderem a uma agenda progressista, se renderem a uma agenda que vai totalmente contra os princípios das Escrituras, tudo isso para ficarem bem na fita. Os queridinhos da mídia, hoje você vê aí, os caras são os queridinhos da mídia. Então, foi para isso que eles se venderam. Mas não adianta, no fim das contas, todos nós haveremos de estar diante do Deus Todo-Poderoso. E aí, meu irmão, nessa hora, qual vai ser a desculpa? Qual vai ser a conversa? O que eu e você iremos dizer diante do Todo-Poderoso? No fim das contas, cara, é isso que importa. Talvez muitos de nós não vamos ter uma vida de plena felicidade aqui na Terra, né? Talvez a gente possa alcançar bens materiais, às vezes a gente possa alcançar coisas boas materialmente. Talvez não. Esse não é o propósito final, tá? Nós sabemos que haveremos de passar a eternidade em algum lugar. E a minha pergunta para você é: onde você vai passar a sua eternidade? Onde você vai passar a sua eternidade? Louco, essa noite pedirão a sua alma. O que você tem preparado, para quem será? Então vamos parar para pensar e raciocinar que se a Bíblia realmente é a palavra de Deus, como eu acredito que é, se a Bíblia está correta como eu acredito que está, quem tem mais a perder? Eu acreditando nela ou você deturpando ela? Tem muitas pessoas que querem mudar o que está escrito aqui. Mas se o que está escrito aqui é o caminho para o céu, como eu acredito que é, não adianta eu mudar, não adianta eu suavizar, não adianta eu esconder, não adianta eu deixar de pregar. Isso vai continuar sendo verdade independentemente de eu estar pregando ou não. Não sou eu quem faço isso ser verdade ou mentira. Ela é a verdade absoluta. E acabou. Não é essa geração que vai mudar o que está escrito aqui. Ele pode mudar o que está escrito nos papéis aqui, mas ele nunca vai mudar a realidade, a verdade, a necessidade que esse livro aponta. Que Deus em Cristo te abençoe e até a próxima. Tamo junto.